casa, Pai. Então, Senhor, que o Senhor use ela da melhor forma possível. Em nome de seu Filho Jesus, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Glória! Igreja, capaz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Igreja, eu amo demais pregar a palavra do Senhor. Tenho estudado muito para aprender, porque todos os dias a gente está aprendendo. Amém, igreja? A gente nunca vai saber tudo, só quando a gente estiver lá no céu. Amém? Em Marcos capítulo 16, me perdoa, Marcos capítulo 14, versículo 51. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo de número 51. Marcos 14, 51. Amém, igreja? Amém. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Ainda no mesmo capítulo, versículos 60, 61 e 62. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Amém, igreja? Até aqui. Pode se sentar. Que Deus abençoe. Eu sei que Deus vai falar através dessa palavra, igreja. Deus me deu agora sentada aí. A gente sempre estuda lá em casa uma palavra. São tantas pregações preparadas, mas não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. Quando Ele quer mudar a palavra, não é a gente que escolhe, é Ele que escolhe. E conforme eu estava sentada ali, o Espírito Santo falava: Ele vai te chamar. E é isso que é para falar. A palavra de Deus aqui no Evangelho de Marcos vai falar que tinha um jovem que seguiu Jesus desnudo, ou seja, sem roupa, apenas com o lençol que o cobria, quando Jesus foi preso para ser morto por causa de mim e de você. Por causa do meu e do seu pecado, ele padeceu naquela cruz. Ele sofreu, igreja. Mas a Bíblia, ela fala muito pouco desse jovem. Apenas 2 versículos. Seguia um jovem desnudo, envolto de um lençol. Quando agarraram o jovem, ele saiu desnudo. Ou seja, ele largou o lençol e foi embora, desnudo, pelado. Mas não deixou que o prendesse. Todos os discípulos também abandonaram Jesus por medo de morrer e ser crucificado junto com ele. Porque, igreja, os discípulos fugiram porque sabia que a morte não seria uma simples morte. Todos os discípulos já estavam preparados que aqueles que seguissem Jesus iriam ser torturados antes de ser morto. O medo não foi de ser morto dos discípulos, foi de ser torturado. Muitas das vezes a pessoa que está aí fora no mundo, ela não quer ser crente, ela nega o nome de Jesus, ela prefere fazer a vontade dos parentes, a vontade do patrão, a vontade das pessoas aí fora para agradar, porque sabe, se fizer a vontade de Jesus, o mundo vai torturar, o mundo vai perseguir, muitas das vezes perde até o emprego. Se assumir que é crente, é mandado embora. Então
jovem na vida espiritual. Você ainda não conhece a Bíblia de capa a capa. Você nem conhece esse Deus. Não deu tempo ainda de você estudar quem foi Abraão, quem foi José, quem foi Isaac. Não deu tempo de você aprender na igreja. É apenas um jovem. O mundo vai sugar as pessoas que chegam na igreja. Elas ainda são jovens espiritualmente. Elas ainda não conhecem Jesus Cristo como deveria. Ela não sabe ainda que Ele é o Criador do céu e da terra, que Ele estava lá desde o início. Antes mesmo de você existir, Ele já existia. Ele ainda não sabe que Ele não é apenas um Jesus que chegou aqui para me salvar. Não, Ele já existia. E Ele largou o reino dele e se fez humilde para mim e para você ser como Ele. Ele veio aqui me ensinar você que nós temos que ser, igreja, humildes. Ele veio numa manjedoura. Ele veio montado numa jumenta. Ele veio da forma mais humilde possível, igreja, porque naquela época já existiam carros de cavalos, carros de ferro, cavalarias. Ele podia vir montado nas carruagens, mas não. Ele pediu para um dos discípulos ir lá e pegar uma jumenta, e ele veio montado naquela jumenta, e todos ali, esse é o nosso rei, esse é o rei dos judeus. E ele veio naquela humildade, ensinando-nos a ser humilde. Porém, a Bíblia cita esse jovem, um jovem que representa esse que chegou na igreja hoje, que nem sabe a história direito, não sabe nem que existe o céu, que existe o inferno, não sabe de nada, e pega e sai da igreja porque o mundo sufoca. Assim como esse jovem foi pego e agarraram ele, ele estava desnudo, ele estava pelado. A Bíblia diz, o que significa? Quando você chega na igreja, você não tem o Espírito Santo, você não é batizado nas águas, você não sabe a Bíblia, você não entende nada da Bíblia, ou seja, você não tem nada ainda dentro de você para fazer com que você fique firme. O que acontece? O diabo, ele usa pessoas aí fora para te tirar da casa de Deus, para que você não venha ter o seu nome escrito no livro da vida. E a Bíblia enfatiza esse jovem que não tem nome, porque quando você chega na igreja e você não entrega a sua vida para Jesus, é como se você não tivesse uma identidade, porque o seu nome só vai ser escrito, igreja. Presta atenção, todos vocês que estão distantes aqui da palavra. É muito importante isso que Deus entregou para nós nessa noite, porque Ele me deu isso ali agora. Se você não tem o nome escrito no livro da vida, você não tem identidade. Você é um jovem sem identidade. Ninguém te conhece. É como se você não tivesse uma identidade. Lá no livro da vida vai ser carimbado um nome. Não é esse que você tem. Jesus vai, a Bíblia vai ser em Apocalipse que Ele vai dar para cada um de nós um novo nome. Nós não sabemos aqui qual será esse nome, Ele sabe já. E é o outro nome que vai estar lá, não é esse que eu tenho aqui. Sabe por quê, igreja? Esse aqui é pecador, esse aqui é sujo, esse aqui é imundo, esse aqui não vale nada, igreja. Esse nome que nós temos aqui não vale nada. O que vai valer é aquele que está escrito no livro da vida. E você vai ser um jovem sem identidade, ou vai ser um jovem que vai ter identidade? Você vai carimbar o teu nome no livro da vida. A Bíblia vai dizer que catam o nosso mestre e levam diante do sinédrio. O sinédrio era um pátio, um lugar onde estavam os sacerdotes, os escribas. Os escribas eram os que escreviam a lei de Moisés, que escreviam várias vezes para as pessoas que perdiam as Bíblias daquela época, que não tinha mais, eles iam lá e escreviam de novo. São escribas, escrevia tudo de novo a lei de Moisés, que é isso aqui que nós temos, igreja, até o livro de Deuteronômio, até o capítulo 5. O sinédrio ficava dentro do templo. Do templo. Então, no templo. Dentro do templo. Dentro do templo, igreja, me perdoa, corrigindo aqui. Onde ficavam os escribas, os sacerdotes e os fariseus.
Ou seja, as pessoas que acreditavam na ressurreição. Porque os saduceus não acreditavam que Jesus, que nós seríamos restaurados. Eles não acreditavam em Jesus, né? Jesus estava sendo preso porque ele acabou de falar que ele era Deus e ele não podia dizer isso. Então pegaram ele, prenderam ele, levaram diante do sinédrio. Nesse sinédrio estavam ali os sacerdotes, estavam os escribas e os fariseus, igreja, que acreditavam em ressurreição. Se você está na igreja e não acredita que depois que você morrer, você vai para o céu, de que adianta nós ficarmos aqui? De que adianta eu abandonar o pecado, largar a vida errada, se eu morrer agora acabou tudo? Enterrou, não tem mais vida. Então não tem porquê servir Jesus. O Jesus que nós acreditamos é um Jesus que ressuscitou, um Jesus que está vivo. E a Bíblia diz que quem aceitar esse Jesus, se morrer, vai viver com ele, também vai ressuscitar, vai viver eternamente. Mas se você não acreditar em ressurreição e não acreditar em Jesus Cristo, você é um jovem sem identidade. Vai ser fácil o mundo aí fora te tragar. Quando vir os problemas, quando vier as dificuldades, quando vier a tribulação, você vai falar: eu vou na igreja pra quê? Eu estou indo na igreja e o problema piorou na minha vida, eu não vou hoje não. O mundo vai te sufocar e você vai ser como esse jovem, vai ser arrastado, vai embora por causa da tribulação, por causa dos problemas que chegam na tua vida. Mas aqui me chamou a atenção, igreja, uma mensagem muito importante que vai servir para mim e para você. O sacerdote, eu vou ler aqui de novo para que fique gravado na tua mente. Versículo 61 do capítulo 14. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. É o que você vai dizer para esses que estão aí fora. Não vai se justificar, não vai se defender, mas se perguntar: é crente? Sou. E vou subir. Quando Jesus me buscar, e se ele não me buscar agora, eu vou morrer, mas quando ele voltar, meu corpo vai ser transformado e eu vou subir. Eu vou subir. Você tem que assumir a tua fé, igreja. Porque tem pessoas, igreja, que tem vergonha. Eu estou muito feliz com as irmãs que me pediram saia. Pastora, tem saia aí? Quando ganhar saia, dá saia para mim, a gente quer pôr saia. Elas querem assumir que viraram crente. Para mim é bonito isso, eu gosto disso. A gente até mudou o nome da igreja para Assembleia de Deus Cristo Reina. Não que quem use calça é pecado, mas o povo de Deus, ele tem uma identidade, igreja. As mulheres de Deus, elas têm uma identidade. Elas procuram ter uma identidade cristã. Quando as pessoas olharem para você, não vai precisar você falar: eu sou. Elas vão ver em você uma diferença. Eu tenho certeza de todas as irmãs que estão vindo aqui agora, o brilho de Jesus já está com você lá fora. Eu tenho certeza que muitas pessoas já estão falando: você está diferente.
e os guardas o tomaram a bofetadas. Eles queriam, igreja, que ele profetizasse maldição contra eles. Eles batiam, eles davam murros em Jesus Cristo e disse para Jesus: profetiza. Profetiza, estava zombando contra nossas vidas, que nós estamos aqui te murrando, você não vai fazer nada. Ele sabia qual é a intenção deles. O nosso Deus, ele não profetizou maldição. Nós não profetizamos maldição na vida de ninguém. Tem muitas pessoas aí que se diz crente, igreja, está dentro de igreja e ora a oração contrária, né? Diz que é oração, mas isso não é oração, isso aí é macumbaria. Porque oração é você pedir o bem do teu inimigo. Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, a amar quem nos persegue. Jesus nos ensinou a fazer o bem. O que esses homens que estavam esmurrando Jesus falavam? Profetiza. Porque, igreja, existe hoje em igrejas pessoas maldosas que falam assim: ó, aquela irmã lá fez isso comigo, ela vai pagar. Deus é Deus, Deus vai fazer, Deus vai pôr ela no leito. Quem aqui já ouviu, igreja? Isso não é oração de mulher de Deus, isso não é oração que Jesus ensinou, isso não é oração de crente, isso não é identidade de povo salvo. Quando você vê, igreja, alguém falar assim, vai pagar, profetizando maldição, igreja, para um irmão que deveria estar orando, intercedendo, até mesmo para o teu inimigo. Porque sabe quando a igreja vai vencer? Sabe quando a sua vida vai andar? Quando você perdoar todos aqueles que pisaram em você, todos aqueles que te esmurraram, fizeram o mesmo que fizeram com Jesus com você, e você ainda fazer o mesmo que Jesus fez, abaixou a cabeça e orou por eles, intercedeu por eles. Quando você aprender a liberar o perdão para os seus inimigos e querer que eles aceitem Jesus um dia, conheça Jesus como eu e você conhece hoje, a sua vida vai começar a andar. E eu falo de experiência própria, igreja. Quando fizeram mal para mim, eu sou falha, eu também comecei a falar: que morra, que padeça, que pague tudo que fez comigo. A minha vida só andava para trás. Mas quando eu liberei um perdão e falei: misericórdia, meu Deus, eu quis o mal para as pessoas que fizeram mal para mim, e eu ainda faltava muito para me se converter. Deus tem me convertido a cada dia, igreja. Hoje eu tenho orado por aqueles que fizeram mal para mim. Hoje eu aprendi a perdoar. Hoje eu não vejo mais a pessoa que fez mal para mim. Hoje eu vejo um demônio dentro dela fazendo mal, que fez o mal. Hoje eu oro para que ela se liberte, para que ele se liberte daquele demônio que fez fazer mal para mim. Essa tem que ser a tua oração, para a sua vida andar. Porque se você vir na igreja e querer o mal do seu inimigo, a sua vida vai ficar travada. O Senhor Jesus está te dando a receita. O bispo falou que é uma receita para você vencer. E eu estou te dando o final da receita. Não adianta só você orar. Primeiramente, perdoar todos aqueles que fizeram mal para você, porque muita gente fez mal para você. Muitas pessoas estão aqui hoje com o coração partido, porque teve muita gente que fez mal para você, como fez para Jesus. E não chega nem os pés do que fizeram com o nosso mestre. O que você está passando nem chega aos pés do que Jesus passou por mim e por você, e ele perdoou. Mas sabe por que ele está sentado à direita do Deus Pai? Porque ele soube perdoar. Você vai ter que perdoar. Oh, aleluia! Você vai ter que liberar o perdão. Aqui nessa igreja não vai ter crente macumbeiro. Eu nem sei se existe isso, que fala, vai pagar, Deus vai pôr no leito. Aqui não. Aqui tem mulher de Deus para te ensinar. Ora, fala pro demônio que está no corpo daquele homem, daquela mulher, sair. Ora por ele se libertar e se converter e conhecer Jesus como você conhece. Nunca profetiza maldição na vida de ninguém, nem do teu inimigo. Sabe por quê, igreja? Eu estou encerrando, bispo. Porque o único que já perdeu a batalha é o diabo. Livro de Apocalipse. Se você não sabe a história de Apocalipse, o bispo vai começar a estudar aqui, você tem que vir. Terça-feira.
toda terça-feira. O livro de Apocalipse, lá já está o final de tudo. E o único que já está a sentença é Satanás. A sentença já foi dada para Satanás e para quem morreu sem Cristo. Se você morrer hoje sem Cristo, a sua sentença está feita. Mas se você tiver vida ainda, o livro de Apocalipse fala que você ainda tem chance. Você ainda tem chance de ter o seu nome escrito no livro da vida. Quem vai ter o nome escrito no livro da vida? Aqueles que não negarem Jesus Cristo. Aqueles que negarem o mundo e falar, eu quero Jesus. Então você que aceitou Jesus nessa noite, você pode ter certeza que você teve o carimbo lá naquele livro do teu nome, que você nem sabe qual é, mas está lá. Não deixa o carimbo sair, porque Apocalipse fala, aquele nome que está lá, ele pode ser apagado ainda em vida. Aceitei Jesus hoje, estou salva. Eu posso fazer o que eu quiser que meu nome... Olha, eu aceito Jesus. Eu ainda falho, eu ainda erro, mas eu aceito Jesus. Não. Lá só vai entrar quem está limpo. Por isso que nós vamos para a igreja, para se limpar dia após dia. Para ir limpando, sair no pecado, sair na sujeira, porque a porta é estreita. Vai ter que ficar o ódio, vai ter que ficar o vício, vai ter que ficar a bebedeira, vai ter que ficar a mágoa, vai ter que ficar a bagagem de Satanás que ele colocou na minha e na sua vida. Vai ter que ficar para você subir. Não é de qualquer jeito. Por isso que muitos que estão dentro da igreja não vai ser salvo. Só vai ser salvo a noiva prudente que carrega o azeite. Por isso que você tem que vir na igreja, buscar o Espírito Santo, para você ter força, para largar o pecado, para ir se lavando, para ir se purificando, porque senão você não entra em igreja, porque senão você não entra. E se seu nome já está lá hoje, mesmo com o pecado que você ainda carrega aí agora, o Espírito Santo sabe que você está se esforçando, que você está dentro da igreja, se limpando, a sujeira está saindo, o nome já está carimbado, viu? Não é porque você está com pecado aí que teu nome não está lá escrito. Não é assim que funciona, porque o nosso Deus, ele é fiel. Se você está aqui, muitos estão lá na balada agora, lá fora, estão tomando cerveja, estão se drogando, e você está aqui, é justo, se você morrer agora, mesmo com o pecado que você está aí com você agora, ele é fiel e sabe que você está se esforçando para largar esse pecado. É por isso que você tem que permanecer na casa de Deus, porque ele vai fazer você limpar a sujeira que ainda resta, e teu nome vai ficar lá, ele não vai ser apagado, igreja. Muitos vão falar para você, semana última, muitos vão falar, você ainda faz isso e você vai na igreja pra quê? Você vai assumir a sua fé. Eu estou lá para me limpar.